Olá, então hoje nós vamos falar sobre as propriedades dos elementos químicos, que é o conteúdo que está na página 17 a 23 da apostila de vocês. Então, o que a gente pode falar sobre isso? A organização dos elementos na tabela periódica permite uma previsão das características dos elementos, assim como suas propriedades físicas e químicas. O que isso significa? Por exemplo, quando o Mendeleev fez a tabela periódica, ele deixou alguns espaços em branco de elementos que ele ainda não conhecia, mas ele sabia que iam ter aquelas características. Por quê? Porque, por exemplo, num mesmo grupo ou família, os elementos têm características químicas semelhantes. Então, ele já sabia que tinha alguns elementos que estavam faltando, que iam ser encontrados ou que iam ser produzidos, que iam ter aquelas características. Por causa de quê? Por causa da quantidade de elétrons que eles tinham na camada de valência. No mesmo período também seguem algumas características próprias. Então, a gente, com a tabela periódica, nós conseguimos fazer uma previsão de algumas características desses elementos. Algumas dessas propriedades são periódicas, outras são aperiódicas. O que significa isso? Propriedades aperiódicas são aquelas que não se repetem em períodos determinados ou regulares, como, por exemplo, a massa atômica. A massa atômica não é uma coisa constante na tabela periódica. Vocês podem observar ali, pegar a tabela e ver que ela não é exatamente constante. Então, ela é uma propriedade aperiódica. Agora, existem algumas propriedades que se repetem regularmente na tabela periódica. Essas são as propriedades periódicas, como, por exemplo, o raio atômico, que é o tamanho do átomo, né? A energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. Então, essas são as propriedades que nós vamos estudar hoje, as periódicas. Então, vamos começar pelo raio atômico. Lembra daquela figurinha da matemática? Um círculo, o total é o diâmetro, do centro até a extremidade é o raio. Então, é isso que é o raio. Agora, o raio atômico é o raio do átomo. Então, é uma coisa muito pequena. Então, a unidade que é indicada para medir o raio atômico é o picômetro, que é equivalente 10 a menos 12 metros. Então, ele é infinitas vezes menor do que um metro, tá? Claro, porque os átomos são coisas muito pequenas, né? Então, vamos pensar um pouquinho. À medida que se percorre um grupo na tabela periódica, peguem a tabela periódica. O grupo é aqueles na vertical, né? Então, à medida que se percorre um grupo na tabela periódica, de cima para baixo, o que acontece? Aumenta a quantidade de camadas. Consequentemente, os elétrons das camadas mais externas estão mais distantes do núcleo e o raio atômico se torna maior. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, família 2. Vai lá na família 2, procurem o berílio e o magnésio. O berílio está no período 2 e o magnésio está no período 3. O que isso significa? Significa que o berílio tem dois períodos, que, ó, vocês estão vendo ali na figurinha aqui, em preto é o núcleo. Aquelas dois círculos em volta do núcleo são os períodos. Então, quer dizer que o berílio tem dois períodos. Os elétrons estão distribuídos nesses dois períodos. Agora, o magnésio está no período 3, então quer dizer que depois do núcleo, os elétrons estão divididos em 3 períodos. Qual raio é maior? Com certeza, o raio do magnésio é maior, porque como o raio é a distância do centro até a extremidade e o magnésio tem um período a mais do que o berílio, então ele tem um raio maior, porque a extremidade dele está mais longe, né? Então, conforme você desce na família, no grupo ou família, o raio vai aumentando, porque, por exemplo, se você continuar ali, cálcio, o cálcio vai ter 4 períodos, o estronço vai ter 5, então cada vez mais vai ficar mais distante os elétrons e o raio vai aumentando. Então, conforme você aumenta a quantidade de períodos, vai aumentando o raio atômico. Tranquilo? Então, o sentido de aumento do raio atômico é para baixo. Agora, vamos pensar quando a gente está no mesmo período. Por exemplo, deixa eu ver qual o exemplo que eu peguei aqui. Por exemplo, no segundo período. Todos esses aqui do segundo período, eles têm
a mesma quantidade de períodos, né? Não muda a quantidade de o tamanho da eletrosfera ao redor do núcleo. Então, o que vai acontecer? Mas conforme você está indo para a direita, ó, peguem a tabela periódica e vão indo para a direita. Vamos pegar lá no segundo período e vai indo para a direita. Ó, tem o lítio, depois tem o berílio, depois pula lá para o fundo, né? Daí tem o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Reparem no número atômico que está ali embaixo. Do lítio é 3, do berílio é 4, do boro é 5, do carbono é 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9. O que isso significa? Conforme você está indo para a direita, está aumentando o número atômico. Ou seja, está aumentando também o número de prótons e elétrons, certo? Porque Z é igual a P, que é igual a I. Isso a gente tinha visto lá no primeiro bimestre. Então, se Z, que é o número atômico, está aumentando, também está aumentando prótons e elétrons. Mas, uma coisa muito importante, a força do próton é maior que a força do elétron. Então, faz de conta que você passou do lítio para o berílio. Aumentou um próton, aumentou um elétron. Mas aquele próton a mais, ele vai puxar com mais força o elétron, né? Porque os prótons e os elétrons se atraem, eles são cargas opostas. Então, quanto mais prótons tiver, mais vai atrair os elétrons daquela última camada, que é a camada de valência, para perto dos prótons. Então, quanto mais prótons tiver ali no núcleo, mais vai atraindo os elétrons para o núcleo. E isso vai refletir como? Vai diminuir o raio do átomo. Por quê? Porque quanto mais prótons tem, menos espaço entre aqueles elétrons vai ter, porque os elétrons vão ficar atraídos pelos prótons e eles vão se puxando para o lado dos prótons e vai diminuir o raio. Então, aonde que o raio é maior? É maior mais para a esquerda, porque ali tem menos prótons. Então, atrai menos os elétrons que estão lá na camada de valência. E aí o raio fica maior. Onde tem menos prótons, significa que vai atrair menos os elétrons e o raio vai ficar maior. Então, para onde que aumenta o raio atômico? Antes a gente tinha visto que ele aumentava de cima para baixo, e agora a gente está vendo que ele aumenta também da direita para a esquerda. Desse jeito que está representado aqui na flechinha vermelha, tá? Na tabela periódica. Então, ali no segundo período, olha, aqui foi medido o raio em picômetros, que é a unidade, né? Olha o lítio, é muito maior do que o neônio, que é o último que está lá no fundo, que o lítio é aproximadamente 4 vezes maior de raio do que o neônio. Por quê? Porque lá no neônio tem um monte de prótons atraindo aqueles elétrons, então eles vão ficando mais próximos e vai diminuindo o raio. Tranquilo? Então, qual é a tendência de aumento do raio atômico? No geral, aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, o elemento de maior raio atômico é o frâncio. Essas são coisas importantes de lembrar, porque você pode esquecer tudo isso que eu falei, mas se você lembra que o frâncio é o de maior raio atômico, você sabe que ele está lá embaixo, e então a tendência de aumento é de cima para baixo e da direita para a esquerda, porque você tem que encontrar o frâncio. Então, aonde ele está? Ele está lá, de cima para baixo e da direita para a esquerda, tá bom? Então, o raio atômico está entendido, né? Agora vamos falar do raio iônico. Qual a diferença? Raio atômico é quando não tem carga. Por exemplo, a gente estava falando do lítio, o lítio na forma pura. Agora, o raio iônico é quando aquele lítio adquire uma carga. Por exemplo, Li+, ou então outro exemplo, F-. Então, isso é um íon. Se ele é um íon positivo, por exemplo, o Li+, ele se chama cátion. Agora, se ele é um íon negativo, por exemplo, o F-, ele se chama ânion. Então, vamos ver como se comporta o raio conforme a gente forma um cátion ou um ânion. Então, tá. Vamos pegar o exemplo do lítio. Se vocês pegarem ele lá na tabela periódica, vocês vão ver que o número atômico dele é 3. Então, quer dizer que ele tem 3 elétrons. Ele é desse jeito aqui que eu
representando aqui embaixo. Ele é 7 em cima e 3 embaixo. Então, o número atômico 3, quer dizer que tem 3 elétrons. Agora, eu estou doando um desses elétrons. Se eu estou doando, eu vou virar um íon positivo, eu vou virar um cátion. Mas se eu doei um elétron, eu fiquei com 2 elétrons, certo? Então, ele vai virar Li+, porque ele doou um elétron, e ele vai ficar com 2 elétrons. Se diminuiu o número de elétrons, então tem menos elétrons para acomodar nas camadas. O número de prótons não mudou. O que aconteceu aqui foi só com os elétrons. Então, tem menos elétrons para eu colocar nas camadas, né? E o raio do íon, nesse caso, o cátion, né? Porque ele virou um íon positivo, então um cátion, vai diminuir. Por quê? Vai ter menos elétron para colocar ali. Então, vai ocupar menos espaço e o raio do íon vai ficar positivo. Então, sempre que você forma um cátion, quer dizer que você está doando um elétron. Então, está ficando com menos elétrons e o raio daquele íon, que é o raio iônico, né? Vai diminuir, porque tem menos elétrons para acomodar. Ó, olha aqui, por exemplo, o lítio na forma pura, ali em cima, com 3 elétrons, e ele com 2 elétrons, ele diminuiu consideravelmente, né? Porque ele perdeu uma camada. O lítio tinha um elétron só na segunda camada, e quando ele perdeu aquele elétron lá, ele ficou só com a primeira camada. Então, diminuiu o raio do íon. Tranquilo? Então, o raio do átomo é sempre maior que o raio do seu cátion que ele vai formar. Agora, vamos pensar quando a gente está formando um íon negativo, que é um ânion. De novo, o número de prótons não mudou, porque aqui a gente está trabalhando só com elétrons, né? Se ele forma um ânion, quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, vamos pensar no exemplo do flúor. Ó. Se vocês olharem lá no fundo, lá na tabela periódica, o flúor está lá na família 17. Então, ele é desse jeito que eu mostrei ali. Flúor 19, 9. Então, quer dizer que ele tem 9 elétrons. Agora, eu estou transformando ele num ânion, ou seja, eu estou dando um elétron para ele. Então, ele vai ficar com 10 elétrons. Então, agora ele vai ter um elétron a mais para colocar na camada, certo? Então, o raio do íon, que é o raio iônico, no caso do ânion, vai aumentar, porque sempre que você está formando um ânion, você quer dizer que você está ganhando elétrons. Então, se você está ganhando, você tem mais um elétron para acomodar, e o raio aumenta, porque você tem que colocar uma coisa a mais lá naquela camada, né? Então, ó, por exemplo, aqui o flúor, quando ele tinha 7 elétrons na camada de valência, ele tinha o tamanho de 50 picômetros. Quando ele teve que acomodar mais um elétron que ele ganhou, ele ficou com 117 picômetros, porque precisou colocar um elétron a mais ali. Então, o raio aumentou, tá bom? Portanto, o cátion, que é quando você doa um elétron, tem sempre o raio iônico menor do que o átomo original. E o ânion, que é quando você ganha um elétron, fica negativo, tem o raio iônico maior que o átomo original. Tranquilo? Vamos ver uma outra propriedade periódica, que é a energia de ionização. Energia de ionização é uma coisa muito importante, e é muito importante que vocês entendam isso aqui. Porque ela é a energia necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado fundamental. Isso é, quando ele está gasoso, isolado e livre da influência de átomos vizinhos. Então, faz de conta que tem só um átomo lá. Ele está no estado fundamental. Ele está gasoso, ele não está ligado com ninguém e não tem nenhum vizinho perto dele. Então, ele está lá, no estado fundamental. A energia que eu tenho que gastar para conseguir tirar um elétron daquele átomo é chamada de energia de ionização. Então, vamos pensar em como vai aumentar isso aqui. Então, quanto maior a energia de ionização, quer dizer o quê? Que eu tive que dar mais energia para retirar elétron daquele átomo, certo? Então, quanto mais difícil for para retirar elétron daquele átomo, maior vai ser a energia de ionização, porque é difícil de tirar um elétron daquele átomo, então eu tenho que dar muita energia para conseguir tirar aquele elétron de lá. Então a energia de ionização aumenta conforme a dificuldade de retirar elétrons, tá? Então,
vamos pensar nos átomos em geral. Qual é o objetivo do átomo? Ele é atingir o octeto, ou em alguns casos, que são só algumas exceções, atingir o dueto. O que significa isso? Isso vai ser muito importante para o nosso próximo conteúdo, que é a ligação química. Atingir o octeto é atingir 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos pensar, por exemplo, no sódio. Vocês estão vendo o sódio? Ele está lá no terceiro período, na família 1. O sódio tem 1 elétron na camada de valência, certo? Por quê? Porque ele está na família 1. Então, se ele tem 1 elétron na camada de valência e ele precisa ficar com 8, o que é mais fácil? É mais fácil ele perder aquele 1 elétron, que daí ele vai voltar lá para trás, né? Ele vai virar uma configuração eletrônica parecida com a do neônio, ou é mais fácil ele ganhar 7 elétrons para virar o argônio, uma configuração eletrônica similar à do argônio? Então, é mais fácil ele ganhar 7 elétrons ou perder 1 elétron? É fácil para ele perder 1 elétron. Então, o sódio, ele não quer receber elétron. Então, a energia de ionização dele é baixa, né? Por quê? Porque a energia para remover um elétron, que é a energia de ionização do sódio, é pequena. Ele quer doar. Ele quer doar, que daí ele atinge o octeto. Então, a energia de ionização do sódio é pequena. Tranquilo? Agora vamos pensar no cloro. O cloro está lá na família 7. Ó, 7A ou 17. Olha lá ele. O que é mais fácil para o cloro? Para ele virar um gás nobre, né? Que é a configuração correta, que é para ele ter 8 elétrons. Ele tem que chegar lá na família 8, né? 18. O que é mais fácil para o cloro fazer? Ganhar um elétron ou perder 7 e virar o neônio? Se ele ganhar um elétron, ele vai ficar com a configuração parecida com a do argônio, né? Peguem a tabela periódica de vocês e acompanhem isso que eu estou falando. Então, se o cloro ganhar mais um elétron, ele vai ficar similar ao argônio. Agora, se ele perder 7 elétrons, ele vai ficar com a configuração do neônio. Então, o que é mais fácil para o cloro? Perder 7 elétrons ou ganhar um? Para o cloro é mais fácil ganhar um elétron. Então, quando eu tentar remover um elétron do cloro, vai ser muito difícil. Por quê? O cloro não quer doar elétrons. Ele quer receber. Para ele ficar estável, atingir o octeto, é muito mais fácil ele ganhar um elétron. Então, se eu quiser remover, porque a energia de ionização, que é essa propriedade que a gente está falando, é a energia para remover um elétron de um átomo, né? Se eu quiser remover o elétron do cloro, eu vou ter que gastar muita energia, porque não é o objetivo dele doar elétron, né? Ele quer receber. Então, a energia de ionização do cloro é alta, tá bom? O que é ainda mais alto? É ainda mais difícil tirar elétrons dos gases nobres, que na tabela de vocês é aquela que está em verde, né? Por quê? Os gases nobres estão na família 8A, ou seja, eles têm 8 elétrons, eles já atingiram o octeto. Eles nunca vão querer doar um elétron. É muito difícil tirar elétron do gás nobre, porque ele já está estável, ele não quer reagir. O gás nobre, eles são os nobres da tabela periódica, eles não querem participar de reação nenhuma, porque eles já atingiram o octeto, eles já estão estáveis. Então, imagina quanta energia eu não vou ter que gastar para remover um elétron de um gás nobre. Por exemplo, o hélio. O hélio é uma daquelas exceções que eu falei. Ele segue a regra do dueto. Ele tem que ter 2 elétrons na camada de valência. São poucos átomos que seguem essa regra. É o hélio, o hidrogênio, o lítio, o berílio e o boro. Esses são os que seguem a regra do dueto, tá? Que tem que ter 2 elétrons na camada de valência para estarem estáveis. Todos os outros precisam de 8 elétrons, tá bom? Então, para eu conseguir remover um elétron do hélio, é muito difícil, porque ele não quer doar elétrons, né? Ele já está estável. Então, a energia de ionização do hélio vai ser altíssima, tá bom? Inclusive, vai ser a mais alta de todas. Eu vou explicar agora por que do hélio é maior ainda que do neônio e dos outros. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina, o hélio, ele tem só 2 elétrons na camada de valência. Ele é muito apegado àqueles elétrons. O neônio tem 8. É difícil de remover do neônio.
Mas é ainda mais difícil de remover do hélio, por quê? Porque ele só tem 2. Então, ele vai brigar por aqueles elétrons com unhas e dentes. É mais difícil de remover sempre dos átomos que estão mais para cima. Por quê? Porque eles têm menos elétrons, né? Todos os que estão mais para cima na tabela periódica, quer dizer que eles têm menos elétrons. Então, quando você tentar remover um elétron dele, ele vai lutar por aquele elétron com todas as forças que ele tiver. Então, é mais difícil remover conforme você está indo para cima, tá bom? Justamente porque quem tem mais elétrons doa com mais facilidade. Agora, quem tem menos elétrons disputa aqueles elétrons com unhas e dentes. Tranquilo? Então, qual que é a força da energia de ionização? Para onde ela aumenta? Ela aumenta da esquerda para a direita, porque todos os que estão lá para a direita são os que querem receber elétrons. Eles estão, é mais fácil para eles ganharem. Pega ali o oxigênio, por exemplo. O oxigênio está na família 6A, quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, para ele atingir o octeto, ou ele tem que receber 2, que daí ele vai ficar com 8, ou ele tem que doar 6. Então, é muito mais fácil ele receber 2. Então, a energia de ionização dele vai ser alta, porque ele não quer doar elétrons, né? Ele quer receber 2 elétrons. Então, para retirar elétron dele vai ser mais difícil. Então, sempre que você está indo da esquerda para a direita na tabela periódica, acontece isso. Aqueles que estão mais lá para perto dos gases nobres são os que querem receber, e aqueles que estão mais para a esquerda são os que querem doar. Então, desses aí que querem doar, a energia de ionização é baixa. Tudo bem? Energia de ionização, existem etapas de energia de ionização. Por exemplo, se eu quero tirar um elétron daquele átomo, é a primeira energia de ionização. Agora, depois que eu tirei um elétron, eu quero tirar o segundo elétron daquele átomo, daí se chama segunda energia de ionização. Depois disso, eu quero tirar o terceiro elétron daquele átomo, daí chama terceira energia de ionização, e assim sucessivamente. Então, imagina, ó, vocês estão vendo ali, vamos pegar ali naquela tabela, o sódio, Na. A primeira energia de ionização é 496, a energia necessária para retirar o primeiro elétron. Agora, olha ali, na segunda energia de ionização, ela aumentou muito, né, para retirar o segundo elétron. Por que você acha que isso está acontecendo? É justamente aquilo que eu falei antes. Quando um átomo está perdendo, quando ele começa a perder, ele se apega nos outros elétrons com mais força, né? Então, eu tirei o primeiro. Ah, tá bom, tirou o primeiro. Mas agora, para você tirar o meu próximo elétron, vai ser muito mais difícil, porque eu me apeguei mais neles, né? Então, conforme aumenta a energia de ionização, ó, olha lá a sétima energia de ionização do sódio, que é para retirar o sétimo elétron. É absurda a quantidade de energia que precisa para retirar o sétimo elétron do sódio. Então, ali é alta. Por quê? Porque conforme você vai tirando elétrons, vai ficando mais difícil. O sódio vai se apegando mais naqueles elétrons que estão sobrando, tá bom? Todos os elementos são assim. Vai aumentando a energia de ionização conforme vai sendo para retirar o próximo elétron, tá bom?